Alô, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui nesse sábado no nosso canal para mais uma entrevista. Todo sábado a gente vem conversando com esses amigos, expositores, pesquisadores. Semana passada tivemos aqui a obra do Hermínio Corrêa de Miranda, tratada de forma brilhante pelo Eduardo Lima. E hoje eu tenho a alegria imensa de entrevistar aqui o querido médium, expositor espírita, lá das Alterosas, das terras das Minas Gerais, das terras de Chico Xavier, e o nosso querido Wagner Paixão. Wagner, como quando apareceu, a gente falava o sobrenome todo, né? Wagner Gomes da Paixão. Então, o Wagner Paixão, o primeiro contato que eu tive com o Wagner, assistindo o Wagner, foi naquele célebre congresso do centenário de Chico Xavier, né? E depois entrei em contato através de um amigo. O Wagner é uma pessoa acessível, simpaticíssima, né? Uma pessoa maravilhosa. E combinei com o Wagner. Hoje a gente vai tratar aqui dessa obra monumental, que é a obra do espírito André Luiz. Mas antes de mais nada, vamos iniciar a reunião elevando o pensamento a Deus. Então, nesse momento, pedimos à espiritualidade amiga que se faça presente em nossa conversa fraterna através dos canais da intuição, que possa o nosso querido amigo, através da sua fala, da sua mediunidade, dos seus pensamentos, trazer informações valiosas sobre a obra desse grande repórter de além-túmulo, que em tempo real nos narrou os fatos da vida na erraticidade, no plano espiritual. E é esta obra que é um marco na história do Espiritismo. E que possa também, por misericórdia divina, a espiritualidade nos intuir, as perguntas serão feitas. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a entrevista da noite de hoje. Meu querido amigo Wagner Paixão, que alegria, que satisfação ter você aqui no nosso canal. Gratidão. E como é que está aí essa terra aí das Minas Gerais, dessas montanhas lindas? Tudo bom, Wagner? Oi, Bruno Tavares. É um prazer comparecer no seu programa. E nós estamos abraçando todos aqueles que nos assistem pela internet, agradecendo a atenção, o carinho, e vamos pedindo a Deus para nos conduzir. Por aqui em Minas, tudo corre, né? Como nos demais estados, né? As pessoas ainda reclusas, apesar de abertura de algumas coisas, mas principalmente os mais vulneráveis, se bem que isso hoje está questionado, porque gente jovem está tendo problema, criança está tendo problema, mas a gente está tomando cuidado, né? Para ver se a gente consegue voltar, não da mesma forma, que eu acho que isso não vai acontecer, mas pelo menos com mais responsabilidade, com mais consciência, uma vida de interação uns com os outros, né? Vamos pedindo a Deus. Que bom. Aqui, da mesma forma, viu, Wagner? A gente sentindo a falta do contato presencial. Eu faço parte de uma casa espírita, a Casa dos Humildes, Wagner, que é um lar geriátrico. Aí você imagina a responsabilidade da gente. A gente está segurando essa volta, esse retorno, até que tenha uma vacina que dê uma segurança para a gente voltar ao contato com as vozinhas, as vovozinhas. Mas, Wagner, vamos lá, meu amigo. A primeira pergunta que te faço, não tem como, não é? Para Wagner Paixão, tá? Wagner, o que significa para você a obra desse espírito maravilhoso que veio através da mediunidade santa
com a chancela, o carimbo da mediunidade de um Chico Xavier. O que significa para você a obra do Espírito André Luiz? Bom, a gente pode dizer da expressão da obra de André Luiz que seria, assim, uma providência das altas potências que nos governam de descortinar com mais precisão, abrangência e profundidade o que seriam as expressões da erraticidade que nos aguardam em níveis diferenciados de espiritualidade. Nós não podemos ver a obra do Chico, começando com o Nosso Lar, como sendo única, ímpar no mundo. Não. O Chico, na verdade, ele teve como médium, como uma alma que se espiritualizou e foi sendo trabalhado para a mediunidade ao longo dos séculos, e eu digo até milênios, porque o Chico já estava marcado, segundo depoimentos dele próprio e registros, existem livros como Semíramis, escrito por Camilo Chaves, o Chico já estava marcado para a mediunidade, no tempo e no espaço, desde o Antigo Egito. E as expressões, as experiências do Chico, elas permeiam várias civilizações, o que facilita a maleabilidade desse médium para ser usado quando ele se apresenta tão maduro. Então, assim, a obra do Espírito André Luiz seria uma especificidade, tendo em vista que o grande Emanuel Swedenborg, há quantos séculos atrás, foi um dos precursores do Espiritismo, ou da revelação espírita, utilizado na sua mediunidade, nas concepções de vida espiritual, ele já dava notícia de organização na erraticidade, àquela época. Claro que com as marcas próprias do tempo em que ele viveu. A gente gosta de dizer que, assim que ele desencarnou, depois de ter assombrado a Europa, nós tivemos um grande médium chamado Andrew Jackson Davis, que foi viver nos Estados Unidos, e o mentor dele era exatamente o Swedenborg. É um dos espíritos que orientava era o Swedenborg. E ele corrigiu as distorções e os exageros daquilo que Swedenborg revelou. A gente nota o que é o preparo da humanidade para as revelações genuínas. Andrew Jackson Davis, por sua vez, foi um dos espíritos que colaboraram com as irmãs Fox, naquele período tão marcante, que de Hydesville, do condado de Nova York, os fenômenos, os RAPs, começariam e seriam transferidos para a Europa, onde o grande codificador Allan Kardec já estava reencarnado, se preparando civilmente, intelectualmente, moralmente, para assumir o trabalho que lhe competia, de ser o maestro da fenomenologia que tomou conta da Europa e do mundo, consequentemente. Descobrindo que existiam médiums, mediunidades, classificando isso, e descobrindo que aqueles fenômenos eram produzidos pelos espíritos. Então, quando a gente vai observando todo o trabalho, a preparação que durante séculos foi ganhando expressão, considerando aí o próprio iluminismo, que foi exatamente o preparo do pensamento, o desenvolvimento da filosofia e das ciências práticas, porque o espiritismo precisaria delas, né? Porque ele é um tripé, ciência, filosofia e religião. Quando a gente nota que isso tudo foi preparado, surge o Chico, depois de ter colaborado com Allan Kardec, antes, segundo o depoimento dele próprio para os amigos íntimos, como o Arnaldo, como o Divaldo, como outros confiáveis, né? E não essas coisas esquisitas que aparecem aí hoje em dia, mas para os clássicos, aqueles que realmente têm compromisso com a doutrina, com o movimento espírita, a obra espírita. Então, ele iria dizer que ele, na condição de uma médium que ajudou Kardec, voltou para dar tudo dessa vez. E deu tudo, né? Ele deu o corpo dele, ele deu a existência dele. E esse médium, ele conta o preparo, né, que Emmanuel promoveu como ponta de lança, né, da espiritualidade superior, que o Emmanuel orquestrava aqui na Terra a mediunidade do Chico. Mas ele tinha
por lastro os próprios discípulos do mestre, né? Por isso existia um Paulo Estevão, por isso existia a presença de Pedro, de João, até em comunicados, né, que Chico recebeu. Então você vai perceber que o Chico vai sendo preparado e ele convive em torno de 2 anos com esse espírito que ele deu o nome de André Luiz. O nome de André Luiz é um nome para esconder a verdadeira identidade dele, que até hoje eles ficam brigando quem é, mas o Chico realmente preferiu ocultar. E é melhor que fique oculto mesmo. Porque o trabalho não é desse espírito, o trabalho é daqueles mentores, grandes orientadores, que permitiram que ele tivesse várias experiências no além e o inspiraram a relatar isso porque tinha chegado o tempo de revelar facetas da erraticidade que o mundo não conhecia. Ou seja, a intimidade mesmo. Seria por isso que a gente fala que é especificidade. E o Chico conseguiu precisar informações que a gente tinha tanto quanto com o Swedenborg, com o Andrew Jackson Davis, com Vale Owen, até contemporâneo de Kardec, que fala dessas organizações no mundo espiritual, na erraticidade, no mundo invisível. Então, isso não é uma novidade que o Chico trouxe. O Chico veio trazer, com as características próprias do nosso país, aquilo que era uma realidade transcendente, né? Ou seja, aquilo que desdobra-se como recurso de apoio aos espíritos, às almas, que têm que voltar para a reencarnação para se depurar. Então, elas vão construir também no mundo espiritual. Não é só os homens que constroem aqui na Terra, não. Na vida espiritual, eles constroem e constroem muito melhor. Porque o Chico já dizia que a Terra é uma cópia imperfeita da vida espiritual, do mundo espiritual. Então, a gente vai entender que existe aí uma gradação de edificações, porque a inteligência e a sensibilidade vão ganhando níveis cada vez mais altos, e determinados espíritos atingem isso, outros ficam mais próximos à Terra, conforme a sua densidade. Essa obra é uma obra espetacular que, a gente diria, divide o tempo. Nós colhemos com Kardec, num aspecto bem científico, bem questionável, insuspeito, e teria que ser assim, porque ele construiu do concreto para o abstrato, né? Ele construiu do simples para o composto. Nós tivemos ali com a revelação das leis, as condições. A gente pega essa obra de André Luiz, ela encaixa harmonicamente em todas essas leis reveladas pelo codificador, porque elas vão dar uma noção do que seria a vida organizada no invisível, aguardando, acondicionando as almas para que elas pudessem se preparar entre esse trânsito de uma reencarnação e outra. Então a gente vê isso como monumento. Não é uma obra definitiva, mas é uma obra transitória de longo fôlego, porque ela começa a debulhar e trazer para uma linguagem mais humana o que o homem demoraria muito para poder conseguir precisar para o nosso pensamento mais pragmático. Então tem hora que André Luiz não consegue descrever questões que são próprias do mundo espiritual ou da natureza dos espíritos, mas ele cria analogia e ambienta isso. Então a gente diz que é uma obra assombrosa, que durante muitos séculos a gente ainda vai estudar. Meu querido Wagner, eu gostei muito de você colocar Swedenborg, Jackson Davis. Eu trouxe aqui, pessoal, quem nos escuta, não combinei com Wagner, que eu vou perguntar aqui, Wagner vai ouvir agora, de primeira mão, e nessa linha do que você falou, meu querido Wagner, né? Na mesma época, quase contemporâneos, né? O reverendo Wallenhoven lançou esta obra, A Vida Além do Véu, né? Que eu fico muito impressionado, Wagner, foi em Londres. O reverendo Wallenhoven era um homem culto, um sacerdote, né? Então, mestre, né, nas universidades inglesas, e o médium mineiro, Chico Xavier, traz Nosso Lar. O que é que acontece? As obras é impressionante, Wagner, porque o André Luiz fala em colônias espirituais. O Wallenhoven fala em aldeias. Né? Então, o André Luiz fala em umbral, em regiões
superiores até a nosso lar. E o Valeon vem fala a parte alta do céu, a parte baixa do céu. E é impressionante. André Luiz fala em aeróbus. O Valeoven fala em carros puxados por cavalos no plano espiritual. Né? Então, vejam bem, não se conheciam, um na Inglaterra, o outro no Brasil, quase contemporâneos, deram o mesmo recado, agora com um acréscimo, viu, Wagner? O Chico não tinha batina para perder. O Valeoven perdeu a batina por causa de suas revelações. Né? Aí eu queria lhe perguntar, Wagner, você já respondeu, mas complete, coloque a cereja no bolo. Quer dizer que há todo um planejamento adrede antes de vir para que a sociedade tenha as condições psicossociais adequadas de receber uma obra como essa. Parece que vem antes o pessoal fazer a terraplenagem, né? Para vir esse ideal, vir à Terra e já ter um sedimento. Fale um pouquinho, por favor, sobre isso. Isso caracteriza o que Kardec fala que é o controle universal dos espíritos. É a universalidade do ensino. Você não pode, por exemplo, ter uma revelação única, né? Você percebe que na Terra existem informações, às vezes filetes dela ou obras completas. Você nota que o reverendo Valeoven, ele trouxe uma obra completa, né? Mas se você pesquisar, você vai ver que no mesmo período, ou antes um pouco, vários médiuns deram notícias esparsas da organização dos espíritos na erraticidade, que é o que muito purista... Eu costumo dizer que tem muito espírita que fica preso só à letra da obra da codificação. Eles são como protestantes literalistas. Eles não conseguem digerir, eles não conseguem debulhar, aprofundar, inferir na obra, que é um trabalho nosso. Porque Kardec, quando ele colocava notas explicativas, quando ele comparava textos, quando ele buscava autores, quando ele emoldurava o que os espíritos revelaram assim a seco, ele estava digerindo e ajudando as pessoas a compreenderem. É o que muito espírita não entende. Fica assim, mas não está em Kardec. Ô meu filho, se você quiser que Kardec falasse de tudo, você vai ter que esperar ele voltar muitas vezes para ele ficar debulhando para pôr papinha na sua boca. A pessoa não quer inferir, ela não quer descobrir, porque o trabalho do espírito é esse. É o primeiro capítulo do livro A Gênese, Caráter da Revelação Espírita. Ela é divina em revelação, mas tem o esforço intelecto moral do homem para poder interpretar e ambientar isso na Terra. Então o povo não entendeu isso não. Fica assim esperando tudo prontinho, põe na minha boquinha. Não pode ser assim. Você tem que correr atrás, comparar, pesquisar. Esse é o trabalho humano que Kardec bem definiu no primeiro capítulo do livro A Gênese. É o ensino coletivo e concordante, né Wagner? Dos espíritos. Não pode ser diferente. Você, é impressionante, porque você está me respondendo e como que abrindo o leque para a pergunta seguinte, né? Novamente, né? Parece que foi combinado, né? Você falou... Eu não sei nada que você vai me perguntar. Não, eu achei impressionante isso, porque um ou outro me pede, né? Eu falei para você só que seria sobre André Luiz, né? Wagner, veja bem, eu sei que é uma minoria, né? Você também há de saber que é uma minoria, mas mesmo assim, digamos, há anos atrás, eu não via isso e de repente, com o advento, claro, dessa divulgação em massa, em rede social, você sabe que o mundo está vivendo uma quadra da sua história muito conturbado, né? As ideias antagônicas, polarização, que não é só no campo político. Parece que a humanidade está vivendo parece não, ela está vivendo um parto para uma nova humanidade que há de vir. Ela está grávida de outra humanidade que está chegando. Mas, Wagner, ultimamente, de forma muito triste, a gente observa e às vezes parte de pessoas que têm até um trabalho bonito, né?
se dedicam à obra de Kardec e falam da forma com xistezinho, com ironia, um risinho sarcástico no canto da boca. Ah, mas isso aí são os emanuelinos, os André Luizistas, não é? Tratando uma obra, como você falou, uma obra portentosa, uma obra dessa altura, como se fosse meramente romancezinhos, historietas do além, não é? Meu amigo, como é que você analisa isso? É um processo que a gente tem que viver, primeiramente, a negação da obra de Chico, para logo mais, nesse admirável mundo novo que está chegando, aí a gente vai ter a reafirmação. Wagner, essas críticas me confortem meu coração, me console. Qual é a postura da gente? Quando a gente ouve isso, me causa tristeza ainda, na minha evolução, não é? Eu sei que existem grupos na internet há tempos que combatem André Luiz, que combatem Emmanuel, chama de Padreco. Né? Tem uma grande expositora aí de renome que já falou de Chico Igrejeiro, de Emmanuel Padreco, só porque ela é catedrática, acadêmica, e se diz médium recebendo os grandes espíritos. A gente vê isso. Mas olha, como psicanalista, e com tranquilidade de quem analisa a pequenez humana, né, as neuroses e psicoses do ser humano, eu digo que isso é um processo extremamente narcisista. Isso é problema que a pessoa já traz de outra vida, mas que se agrava conforme a criação dela aqui. Então ela vai ser narcisista e ela não vai conseguir enxergar nem valorizar nada que está no outro. Tudo tem que ser ela, para ela, dela. Isso é um processo bem narcísico. E a gente lamenta, porque são crianças morais, espirituais, porque são incapazes de ver a pujança de um trabalho. E mais do que isso, porque essas obras vieram por uma alma profundamente espiritualizada, de natureza superior mesmo, superior ao padrão comum do homem. Então você vê as renúncias, o amor, a abnegação de um médium como Chico Xavier, que ao invés de ser idolatrado, ele foi atacado a vida toda. A imprensa abusou dele, os espíritas abusaram dele, os dirigentes abusaram dele, outros médios disputaram com ele, pessoas de todo tipo de comportamento sacaram-lhe com seus problemas, com suas questões, e ele nunca tripudiou. Ele nunca feriu ninguém. Né? Então você nota que é uma estrutura moral tão pujante, ambientando aquilo que é o néctar da espiritualidade, para consolar, para esclarecer, para orientar, para restaurar, para sublimar. E as pessoas, sem essa altura moral, sem essa capacidade intelecto-moral, sem essa espiritualidade, tratam como se fosse qualquer coisa. Mas, como eu disse, são narcisistas, que olham para o espelho da vida e só se enxergam. Só querem aplauso, querem autovalorização ou valorização dos outros. Então a gente olha para isso e fala assim, um dia você vai acordar, um dia você vai entender. Sabe quem acorda esse tipo de gente? O sofrimento. O sofrimento é que acorda esse tipo de presunçoso, porque o orgulho e a vaidade andam de mãos dadas na intimidade deles. Porque é o seguinte, você pode até não ter afinidade com o estilo de um autor, você pode até ter dúvida em relação a uma questão e outra tratada, mas você não pode jogar no lixo a história de vida, de heroísmo, de espiritualidade, seja do espírito comunicante ou de quem está por trás dele, que são almas elevadas, né? Com relatos impressionantes. Você pega a literatura, os melhores literatos, eles não têm a profundidade e a precisão de Chico Xavier. Você pega os 5 romances de Emmanuel, você me diz onde existem romances congêneres, porque o Chico não tinha acesso, na época do Chico não tinha luz elétrica, na época do Chico não tinha internet, na época do Chico não tinha biblioteca na cidade dele, quando ele psicografou esses romances.
E eu te pergunto assim, como é que ele pode ser tão preciso historicamente? Como é que os dados são reais? Esses dados foram comprovados, só não foram divulgados ainda. Os dados dos romances foram pesquisados por muitas pessoas capacitadas de hoje, com as descobertas que nós temos hoje, com os recursos que nós temos hoje. E, no entanto, a pessoa desdenha como se isso fosse qualquer coisa. Então você vê muitos tupiniquins que gostariam de estar na posição deles. Eu costumo dizer que são amebas intelectuais. Um dia elas vão entender. Um dia eles vão entender. Mas não é agressão, não. A gente entende que a presunção e a vaidade diminuem demais pessoas. A gente vê isso muito no movimento espírita. Às vezes você vê dirigentes presunçosos, antifraternais, você fala assim, ele vai ter que comer muito pó da terra para aprender a amar o próximo, a respeitar o próximo. É questão de tempo. Eu gosto muito de uma afirmação do irmão X, através de Chico Xavier, em que ele diz assim, Deus não usa violência, ele usa o tempo. É o tempo. Meu amigo, como diz o poeta, né, Wagner? Só o tempo é capaz de fazer compreender um grande amor, né? E um amor como esse que veio à Terra através da vida de Chico, uma vida de renúncia, abnegação. Meu querido, veja bem, aí vamos lá. Pessoal, a partir de agora eu vou fazer umas perguntas ao Wagner. A ordem cronológica das questões da obra de André Luiz na vida do mundo espiritual necessariamente não seria de vocês, né? Mas eu vou colocar aqui e o Wagner vai trazendo a compreensão dele, nos enriquecendo, né? Wagner, vamos lá, veja bem. Muita gente, Kardec fez uma obra de síntese, né? E esses detalhes, por isso que o André Luiz é o repórter, né? Esse grande repórter espiritual. Gostei muito do que você falou, porque André Luiz estava ali secundado por mestres, né? A gente não sabe quem foram, Clarencio, Aniceto, Alexandre, a gente não sabe, na verdade, espíritos grandiosos, como você disse, o nome não importa. Aí, veja bem, Kardec fez uma obra de síntese, essas minúcias vieram depois, já na época de Kardec, Leon Denis desdobrou a filosofia, né? Flammarion, os mundos habitados, Delane, a ciência. Mas me diga uma coisa, fale-nos sobre as cidades espirituais, as colônias espirituais, que as pessoas às vezes ficam, mas existe mesmo, né? Cidades, lugarejos, né? A gente sai daqui, é uma vida, você falou. Aí a pergunta que o povo faz é uma cópia daqui. Eu costumo dizer, Wagner, não, aqui é que é uma cópia acanhada do lado de lá, né? Mas, Wagner, nos fale sobre essas cidades espirituais. Você vai encontrar... o Chico, uma vez, ele explicando para um jornalista sobre as dimensões da vida, ele vai dizer assim, minha filha, pensa numa cebola. Considera que a gente está lá no centro da cebola. E você vai ver que em seguida vem aquelas cascas constituindo a cebola. Você vai ver isso. Eu costumo dizer também do disco de vinil. Então você tem mais, vamos dizer, mais compacta, aquelas voltinhas que são mais curtas, né? E por isso ela é mais larga, da música que está perto ali de onde você encaixa o disco. Depois elas vão ampliando e as faixas são mais longas. Então, às vezes, você vê que a faixa fica curtinha, porque como tem mais espaço, a música toca. Isso dá ideia para a gente do que é a matéria densa, como nós temos aqui no planeta, um planeta físico, né, um planeta denso, e você vai percebendo que... Eu vou falar em torno porque não temos outra forma de dizer, porque não tem dimensão geográfica para isso. Porque faixa espiritual é uma coisa que não se entende dentro da linearidade do pensamento humano. Mas você vai entender que em torno desse núcleo, né, nós temos a faixa mais densa, níquel e basalto, que está na intimidade da Terra. E ali você vai ter aqueles elementos mais densos, vibracionalmente. E você vai vendo até chegar na atmosfera, não é?
E você vai vendo que a partir daí existem faixas vibratórias. Hoje a gente está vivendo um momento com a física quântica. Eu não sou da área, eu não posso falar e eu não vou aventurar. Mas, por exemplo, existem questões que são propostas sobre dimensões, né? A física quântica nos legou. Eu aprendi isso com estudiosos do assunto, renomados no país. Então, eles me explicam o seguinte, que tudo hoje que é digital nasceu da física quântica. Então, você vê, se nós tínhamos uma física antes, que ela era, vamos dizer assim, dentro de um pensamento mais ortodoxo, mais material, você tem a física quântica hoje que revoluciona esse cálculo, essa visão, que seria newtoniana. Então, a física antes, ela seguiu uma filosofia newtoniana de forças gravíticas. Hoje você tem, depois das revoluções que aconteceram com Einstein e com outros nomes, né, você vai ver uma física quântica que ela não segue mais essa linearidade newtoniana. Ela te surpreende, porque ela é como se ela desse salto quântico, que antigamente era impossível. Então você vê uma na horizontalidade e você a física quântica agora na verticalidade. É mais ou menos assim. Estou criando um paralelo para você pensar. Então você percebe que o mundo hoje, o mundo digital, é o mundo das dimensões. E a física quântica, ou pesquisas, estão mostrando que, por exemplo, um eletrão, ele aparece, mas ele some. E ele volta a aparecer. E eles começam a falar de uma outra dimensão. Ele passa de uma dimensão para outra. Eles estão tentando descobrir isso. É um tempo em que, por exemplo, no cérebro você descobre o ponto de Deus. Você já encontra isso codificado no cérebro, que é uma potência na mente codificada no cérebro. Você já aciona ali o nome de Deus ou de um avatar, aquilo tem estimulação e mostra luz. E que é passível de investigação por exame de pósitrons. Então você nota que é uma revolução. E é uma revolução qualitativa. Hoje nós estamos prontos para entender que essa visão horizontal e muito assim, 1 mais 1 são 2, ela deixou de existir. E você começa a pensar agora de modo difuso, não mais linear. Então você já pensa e você já pensa numa outra dimensão. Daqui a pouco a gente vai ter aparelho que você pensa e estampa seu pensamento lá. Isso não está longe de acontecer. Não está longe. A tecnologia está avançando para isso. Então você nota que essa crítica e esse preconceito com a obra que Chico trouxe acaba. Porque você vai ver que as colônias, elas são edificações sustentadas por mentes que operaram na matéria e elas passam a imprimir no além, no fluido cósmico pertinente a essas faixas mais distanciadas do fluido denso aqui, como nós temos. Porque a energia, quando a gente estuda, por exemplo, você estuda os elementos radioativos, os espíritos já explicaram que a radioatividade é a liberação de princípios inteligentes que estavam mantendo a matéria coesa. Então ali já há uma liberação deles. Quando a onda do mar bate na rocha, naquele atrito, ali sai astralidade. Não é só da água, não, astralidade. Porque princípios são liberados ali. PIs, princípios inteligentes. Aquilo que está grudado na pedra, na planta, na água, nos animais, e que no homem pensa e sente. Ou seja, é o que antecede o homem. Porque a vida está imantada na natureza. Então, eles têm mecanismos de liberação e de coesão em outro nível. Então, eu estou citando isso porque, para entender a constituição das colônias, você precisa estudar a evolução, à luz da doutrina espírita. Você tem que ir em Kardec, você tem que ir em Gabriel Bellani, e você tem que avançar para André Luiz, lançando mão do material que existe no processo de investigação evolutiva de Wallace, de Darwin, e você ainda vai pegar, estudar química, física, biologia, para você entender essa linguagem. Porque a doutrina espírita jogou luz sobre isso.
que ela mostrou que é a evolução em 2 mundos, não é num só. Então você vê que existe o biológico, mas o biológico é a formalização que o princípio inteligente assegura dentro de uma coordenação de mentes que são superiores a eles. Então, é uma engrenagem tão complexa, aí você vai falar assim, poxa, mas se o homem usa da natureza e transforma, né, e faz as maravilhas, né? Você vai numa cidade como Dubai, que eu fui e preguei espiritismo lá, você vai numa cidade de Dubai e você fala assim, como que constrói uma laje imensa para pousar aviões onde é o aeroporto? Porque aquilo tudo é instável, que na areia eles conseguiram construir uma laje imensa para pousar avião. Eu falei assim, meu Deus do céu, você tem a cidade toda irrigada e verde porque tiram água do solo ou desalinizam e vai usando essa água. Ou seja, o homem fez aquilo. O homem fez aquilo em cima de um deserto. Você imagina o que os espíritos fazem. Quando eles encontram o fluido mais passível de influência do pensamento, que é uma influência eletromagnética, hoje estudada e comprovada pelas ciências que nós temos. O que os homens, as almas não vão estampar nas faixas espirituais enquanto elas, como pouso, como repouso, como aperfeiçoamento de habilidades, para que elas possam se preparar e voltar melhor para a reencarnação. Então eles criam centros, eles criam essas cidades, essas colônias, essas aldeias citadas pelo Vale Owen, ou outras expressões que existem. Então você vai ver que isso tudo está em torno da crosta planetária, que interessa a bilhões de espíritos. André Luiz chegou a dizer que nós somos em torno de 24 bilhões de almas aqui na Terra. Aí você vê que é o interesse de 24 bilhões de almas, sem contar os princípios inteligentes que estão em a natureza, mantendo a natureza como ela é, com espécie, com condição, com as mutações que lhe são peculiares. Então você pensa nisso. Isso é ciência espírita. Não é essa bobajada de negação cega do povo que nunca estudou doutrina a fundo, que não entendeu o que é a obra, que a obra de André Luiz é científica. Olha, basta dizer que ela antecipou coisas que a ciência comprovou muitos anos depois, como a própria pineal, que é uma glândula que secreta, né, a melanina. Você vai ver a questão da definição da luz, que hoje eles falam que a ciência hoje fala que é luz congelada. O André Luiz ouviu do instrutor que a matéria é luz coagulada. É a mesma coisa. Então, sim, olha, eu estou fazendo um passeio genérico, mas é extraordinário. Então, assim, as colônias, elas vão desde aquelas mais próximas da Terra e que guardam ressonância com o modus vivendi das criaturas aqui, porque não pode violentar, né? O espírito tem um degradê, até aquelas de expressão sublime que você não pode conceber ainda. E, ó, eu vou te falar, fora as obras, você vai pegar um monte de médico que desdobra, que visita tanto zona inferior, quanto zona superior, quanto zona intermediária, quanto zona divina. Você pega a obra de Camille Flammarion, que é a reencarnação de Galileu Galilei segundo Chico. Você vai pegar o Camille Flammarion vai visitar mundos siderais, ele vai descrever seres alados, mundos sublimes, 27 sentidos num ser que habita um plano desse. Nós temos 5 sentidos, o 6º é mediunidade. Então, isso dá uma ideia da tacanhez que é a Terra. E por isso que você encontra essas pessoas que não sabem de nada e começam a criticar o que vê, porque são incapazes de compreender. É preciso construir para compreender, André Luiz. E a gente constrói com a codificação. Meu amigo, você superou N vezes a expectativa que eu tinha da resposta aí sobre as colônias espirituais. Né? O Wagner, eu estava me lembrando, hoje a gente tem, né? CD, DVD, não só André Luiz, como você disse, a coisa vem coletivamente, o ensino concordante. Você pega André Luiz e Dona Ivone do Amaral Pereira, os espíritos falavam em disco luminoso, livros luminosos, aí a gente se lembra do tablet, é uma coisa, lá primeiro acontece lá, aqui na Terra é a concretização no plano Terra de um ideal que acontece lá primeiro, né? É uma coisa, meu amigo, aí vamos lá, estamos chegando à metade das nossas interrogações, né? Wagner, veja bem, você falou aí de forma maravilhosa e quem cria, quem plasma com pensamento,
essas regiões são os espíritos de toda a escalonada espírita, não é? Mas, meu amigo, aí vamos, né? Segundo André Luiz, vamos tomar ele como parâmetro, ele desencarna, fica nas zonas inferiores, já num período de 8 anos, aí vem Clarencio, aqueles 2 primeiros capítulos maravilhosos de Nosso Lar, não é? Ele sente fome, ele sente sede, ele sente frio, até ser recambiado para a cidade de Nosso Lar. Aí veja bem novamente, Wagner, né? Eu gosto muito, qual é o termo mais importante, a gente já sabe. Mas eu gosto muito dos termos comparativos, que ajudam o entendimento, não é que vai substituir. O termo por excelência de corpo espiritual, o melhor, que melhor define é perispírito. Mas eu gosto muito do Hernani Guimarães de Andrade, na época dele, quando ele definiu o MOB, o modelo organizador biológico, não é? E que ele diz de forma brilhante, eu acho tão bonito aquilo, né? Por trás de toda forma tem uma forma, né? Tem uma forma. Aí alguém quer objetar que, olha, mas o espírito não há um corpo. Você quer materializar o espírito, não é? Esse corpo espiritual não é assim. Quando estudamos a obra de André Luiz, você se lembra de Júlio, lá entre a terra e o céu, com a glote aberta em ferida, né? Você se lembra daquela mocinha que André Luiz descreve que vai reencarnar? No departamento de reencarnação, ela viu a maquete do corpo dela, ela vinha muito aformogeada e ela pede para ver uma mudança no seu colo, não é? Então, e os espíritos, ela tinha mérito para isso, consentiram que ela fizesse a mudança no seu futuro corpo. Aí, a minha pergunta para o Wagner, eu imagino o que é que vem aí depois dessa resposta sobre as colônias espirituais, né? Wagner, querido, e o psicossoma, o MOB, modelo organizador biológico, e, por excelência, e o perispírito. Wagner, como é que você define André Luiz, tomando como ponto de partida a obra de André Luiz, o perispírito, nosso corpo espiritual? Para a gente poder considerar o espírito que não é matéria, mas é alguma coisa, na definição clássica do Livro dos Espíritos, ele precisa ter contato com a matéria, até para se reconhecer. E a matéria, na sua origem, ela é o fluido cósmico ou universal, que é o nome que Kardec deu. Para aquilo que André Luiz, poeticamente, vai chamar de hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio, né? Então, assim, o que é matéria? A obra de André Luiz vai ajudar a gente a entender que a matéria é o próprio pensamento de Deus, que é eterno. Porque Deus, espírito foi criado por Deus e tem vida imortal, né? Ele tem imortalidade. Mas Deus é eterno. A gente não consegue entender Deus ainda, porque a gente não tem sentido para isso. Então Deus não tem começo e não tem fim. É o que a gente sabe. E vai estudar os atributos dele, que foi o que Kardec fez. Porque não tem como entrar na intimidade divina. Mas, segundo alguns autores, nós vivemos no pensamento de Deus. E o pensamento de Deus seria o plasma, vamos dizer, do universo. O plasma original do universo, que vai sendo modificado pela necessidade de princípios e seres. Então, você nota, eu vou dar um exemplo aqui. Nós estudamos com André Luiz uma bactéria chamada Leptotrax, que é a ferrugem. A gente vê ferrugem para todo lado. Vocês vivem perto do mar, é cheio de ferrugem. Então, você vai ver que tudo oxida e tudo vira ferrugem. Se é minério de ferro, vira ferrugem. O Leptotrax, que é essa bactéria, ele forma uma carapaça para se esconder, para se abrigar, que é a ferrugem. Ele tem que oxidar o minério, não importa em que condição, e ele cria essa carapaça. Aí vem alguma coisa, lixa, bate, ou vem água, leva, quebra, a bactéria volta a buscar de novo o minério de ferro e oxida. É isso que a gente faz com a matéria original. A gente oxida. A gente cria uma carapaça. É assim que surgem as impressões de todos os espíritos que ainda não estão educados para viver em Deus com consciência. Eles formam, de forma tormentosa ou até mais aceitável, o seu clima.
Então você pode dizer assim, então o pensamento da pessoa cria medo, pavor, ou ele cria bem-estar e alegria? Sim, essa é a carapaça do indivíduo no plano individual. Você imagina milhares, bilhões de seres em condições as mais diversas, num mundo desigual como a Terra, plano único, crosta. Então você tem os que constroem e os que ainda dificultam essa construção, essa edificação. Esse é o processo de interação entre melhores e menos bons que caracteriza a nossa Terra. Por quê? Porque é um plano de experimentação e despertamento de potências. E nós temos uma lei de solidariedade, que é a lei de interdependência. Então você não desconecta do pior nem do melhor. É a lei. Quando o povo fala assim, quem sou eu, o produtor Bezerra me ajudar, o Emmanuel, ou não sei quem. Uai, quem é você? Você é material de trabalho dele. Porque se ele não trabalhar com você, ele não evolui. Vocês entenderam? Ele não se aprimora na evolução dele. É uma cadeia de trabalho. Por isso que Jesus busca Deus, parte o pão, dá ao discípulo, o discípulo da multidão. Porque é a cadeia de trabalho. Você não pode desconectar disso. Aí, você começa a pensar na condição dos espíritos e fala assim, olha, o espírito, para poder aprender, ele tem que se envolver. Olha a definição que os espíritos deram de matéria. É o laço que prende o espírito. Não prendeu? O espírito já sai das mãos do Criador e já é preso pela matéria. É o laço que prende o espírito. Não importa se é princípio ou se todos ficam presos na matéria. Porque a gente vive no fluido cósmico. Se quiser, você pode interpretar o fluido cósmico como pensamento de Deus. Você vive no pensamento dele, que é eterno. Agora, você vai fazer evolução nesse material, que é divino. Só que você não sabe. Aí você vai coagular aquilo e criar a condição que você precisa para sobreviver. Como é que você consegue isso? É processo de afinidade. Não é nem sintonia, é afinidade. Você vai se ajustar ao mundo próprio para o seu desenvolvimento. Então, princípios e seres estão ajustados no que a gente chama de natureza, que é a natureza da Terra, mas é a natureza cósmica também. Então, você vai se ambientar naquilo que é ideal para o seu desenvolvimento. Ali você vai começar a reagir. Então, a gente costuma dizer assim, porque isso não é fácil de explicar da forma tão profunda. O Emmanuel tem uma afirmação que ele diz assim, a alma dorme na pedra, sonha na planta, movimenta no animal e desperta no homem. Então, com isso, ele dá a evolução filogenética em termos espirituais. Aí eu pergunto para você assim, existe vida do espírito sem a matéria? Não. Então, naturalmente, o espírito, que é alguma coisa, mas que não é matéria, se envolve dela. Aí olha a definição dos espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce a sua ação. Aí você entende a dualidade, espírito e matéria. O perispírito é o que o espírito precisa para poder se movimentar e agir sobre a matéria, nas diversas dimensões que ele vai encontrar. Seja que no plano mais denso da matéria densa, seja quando ele perde o corpo de carne, que é compatível com essa matéria densa, e vai para o mundo espiritual, onde o fluido é rarefeito, ou mais quintessencial. Nas colônias, nas cidades espirituais, o corpo normal é o perispírito. Se ele sair dali para um mundo que tem uma dimensão energética muito mais purificada, ele não vai com o perispírito. Ele lá, o perispírito vai em corpo mental. Aí você fala assim, mas então tem outras gradações? A gente ainda não estudou profundamente isso, porque isso é uma ciência transcendente. Mas já há revelação de corpo mental e de corpo causal, que não são formas como o perispírito, mas são, talvez, aquelas linhas mais essenciais, porque o próprio termo diz isso.
corpo mental é sua capacidade despertada em nível de mente. Corpo mental. Você já se move pela sua capacidade de identificar as coisas e dar nome e de raciocinar e inferir sobre elas. Corpo causal é mais essencial ainda. Então você fala assim, são linhas vibratórias do espírito, procurando assim lidar com a matéria em níveis diferenciados? Então tem coisa aí para o futuro, para o mundo de regeneração. Para já dar uma ideia. Como que o espírito, o perispírito, segundo as entidades, segundo os textos, ele vai se aprimorando, rarefazendo, até o momento que parece que ele não existe. Mas aí existe uma questão. Você põe um 0,1 bilhão de zeros e põe um 1. É um nível de matéria que você vai encontrar em plano perfeito. Mas ainda tem alguma coisa de matéria para poder te emoldurar, porque você não tem individualidade. Não importa a pureza da matéria. Se é o hausto do Criador, você sempre vai viver nela. Porque você não vai ser o Criador. Deu uma ideia? Então, filosoficamente, a gente trabalha isso, mas o espírito tem que ter alguma coisa. Aqui no mundo a gente tem 3 principais. A gente fala principais. Para não cair no esoterismo, no orientalismo e ficar perdido. Porque com os espíritos superiores, houve uma síntese que Kardec publicou. O espírito que não tem forma, mas é alguma coisa. O perispírito que é semimaterial, ou seja, é o mesmo fluido que dá origem à matéria, só que ele está em posição intermédia. Ele é plasticizante, ele é maleável. O que dá forma a ele e organiza ele? A mente do espírito. A capacidade de pensar e sentir do espírito. Ela imprime nele a forma que quer. E aí você tem o corpo físico, porque o molde, a forma, é o perispírito. Aí você tem essa forma. Mas só para dar uma ideia, entre o perispírito e o corpo, tem que ter aqui um lubrificante para vitalizar e dar maleabilidade. Chama-se duplo etérico. Tem uma ideia? É isso. Como não entender essa ciência? Como renegar uma lógica, uma fluidez, uma beleza tão pujante? Eu pergunto para você, não é? Meu querido Wagner, veja bem, você falando aí, eu me lembrei, André Luiz conta aquele episódio que ele dormiu em nosso lar, no momento que os espíritos descansam, em algum momento das atividades, e ele se desdobrou e foi para um plano superior encontrar-se com a mãe. Aí, Wagner, a gente pergunta, se ele estava desencarnado, com perispírito, desdobrou o quê? Aí você chega com o corpo mental, é uma maravilha, e você coloca aí a coisa atualizando com a informação da ciência. Rapaz, esse pessoal precisa ouvir Wagner Gomes sobre a obra de André Luiz para não falar besteira. Não meu canal não, viu? É o Wagner. Assiste uma entrevista e vê esse pessoal falar de André Luiz. Né? A obra revela isso. A questão obra. É que tem que pôr a cabeça para pensar, gente. Pois é. Estudar é isso. Estudar não é ler, não. Estudar é interagir com o autor e aprender com ele e pesquisar mais coisa que está faltando. É isso aí. Wagner, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu fazer um afago com o nosso grupo de estudos na Casa dos Humildes. Né? Eu tenho 54 anos, Wagner. Né? Sou pai de uma moça que tem 21 anos. Já faz faculdade. Iniciamos o grupo de estudos de André Luiz, eu sou um monitor lá na Casa dos Humildes, exatamente no ano que minha filha Bruninha nasceu. Quer dizer, você está falando, o pessoal que está lhe assistindo, que está vibrando, é um grupo que estuda a obra de André Luiz há 21 anos na Casa dos Humildes. Você imagina a alegria espiritual que você está trazendo para todos nós, ratificando aí, reafirmando. Né? É uma alegria imensa. Eu fico feliz por ser útil doutrinariamente, porque é o meu interesse. Meu amigo, vamos lá, veja bem. Aí o espírito chega nessa dimensão póstuma da vida e se depara com as coisas. Aí veja a pergunta que eu vou lhe fazer. Né?
Eu gostei muito do que você disse, Wagner, que a gente não deve duas coisas, você deixou bem claro. Nem se vai descer, se jactar, que somos pequenininhos, né? Então, e nem também se humilhar, ficar com a síndrome do coitadinho, doutor Bezerra jamais me ajudaria, né? Então, veja bem, né? Eu, eu tenho um amigo na Casa dos Humildes que a gente, há anos atrás, eu até agradeço se um dia deu um depoimento para o meu blog, né? Através do meu amigo Luciano. E esse amigo meu disse, Bruno, eu sonhei que a gente estava, eu te encontrava numa escola lá no plano espiritual e tu estava com o computador embaixo do braço. E entrando, e ali depois daquele sonho, dias depois eu resolvi criar um blog, né? Aí ele disse, Bruno, era isso, você estava criando um blog, né? Aí eu te pergunto, Wagner, as atividades nossas depois da desencarnação e até durante o período de sono, o espírito se depara com escolas, faculdades, e André Luiz descreve. Aí eu vou abrir um leque para você, não só faculdades, escolas, mas aqueles departamentos, o campo da música, né? Aquele lago azul, a economia aqui na Terra, quando André Luiz traz o Bono Jora, uma natureza, os animais. É isso mesmo, Wagner, né? Faculdades, escolas, é uma vida cheia de atividades, como aqui na Terra também. O nosso padrão terreno de despertamento intelecto-moral, ele passa por muitas fases. Você vai estudar com Kardec, que primeiro foi a primitividade. Na primitividade, o instinto dominava. Até que a sensação se desenvolve e você vai ver a Terra entrar em expiação e prova, para que a gente agora conheça alguma coisa de regeneração. O que há de mais evoluído espiritualmente hoje já é regeneração. Então você vê os níveis. Dentro desse padrão, tudo aquilo que ressuma da Terra e que está conectado a ela como campo de trabalho para as almas de evolução nos processos reencarnatórios, em que a lei de causa e efeito rege para cumprir a justiça divina, dando a cada um segundo as suas obras, todas essas colônias, todos esses espaços, eles vão seguir de alguma forma o padrão que nós conhecemos aqui. Porque esse padrão que nós conhecemos aqui foi inspirado por aqueles que já estavam de alguma forma na vanguarda. Nós temos um texto do livro Gênesis, que, se não me engano, é o versículo 26 do capítulo 4, que ele diz assim, isso foi objeto de análise do Chico no Pinga Fogo. Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você vai notar que o verbo ali é no plural. Ali não era Deus, eram os co-criadores. Então, a nossa forma, a nossa expressão de vida, de trabalho, é muito semelhante à aquisição que os espíritos que nos antecederam na evolução têm. E você vai ver essa lei de solidariedade permitindo que os que já evoluíram trabalhem pelos que não evoluíram, que estão começando. Você vai perceber que no iluminismo, quando esses sábios reencarnam para formar enciclopédia, porque eles tinham que libertar o pensamento da Idade Média, tinham que dar nome às coisas de novo, tinham que fomentar a filosofia, a ciência, porque o espiritismo ia chegar. E o espiritismo interessa intelecto, moralmente o homem. Ele tem um tripé. A gente gosta de falar que ele tem um tripé, ciência, filosofia e religião. Então, fora isso, ele não poderia libertar o homem das suas agruras religiosas, filosóficas e dos seus embates científicos de menor monta. O homem precisava qualificar, crescer na transcendência, né? Não só na imanência, que é grudar, mas na transcendência, na expansão de potenciais. Então, quando você analisa essas obras de André Luiz, você percebe assim, que nós temos um modelito mais ordinário de escola, porque é muito capitalista, só que lá eles se desamarram desse materialismo. Então você vai conhecer isso sublimante.
sublimante, até expressões que a gente ainda não conhece. Então, é o degradê que eu falei. Isso vai ficando... Porque você, no além, você não exclui pessoas. Aqui você vê exclusão. Governos excluem. A gente vê aí, a gente chama de pacote de maldades, né? Tem sempre um ministro da Fazenda que solta os pacotes da maldade. Aí os que são da política recebem um dinheirinho a mais no bolso e eles votam o pacote das maldades. Vai em cima de quem? Do povo. Porque não vai em cima do banqueiro, não vai em cima da corporação, vai em cima do povo. Então, assim, penaliza o povo. Lá não existe pacote de maldade, de nenhum ministério. Lá existe inclusão. É o que nosso lar tentou demonstrar. Porque, olha, que espírito encarnado poderia criar um sistema tão harmônico de gestão, com base no Evangelho? Desde as câmaras retificadoras, onde estão ali, vamos dizer assim, a escória que foi tirada das zonas inferiores, até a governadoria, que é a parte mais elevada de nosso lar. Você vê ali um entrosamento. Então, assim... O Wagner, sem interromper, uma hierarquia intelecto-moral mesmo, não é? Sim, com conselhos em que os ministros são aqueles mais experimentados, mais evoluídos moralmente, que conhecem, que têm ciência e que estão a serviço da população. Então, você nota isso. Um Clarencio, a pedido da mãe, por misericórdia, visitando 8 anos. Um camarada que 8 anos estava perturbado, ajudando a constituir o que a gente chama de zonas erráticas inferiores. Porque aquela perturbação de umbral, aquilo é perturbação da mente de quem está lá. Ela não é real, ela é ilusória. Até ele saturar daquilo e falar, não, não é isso. Aí ele acordou. Entendeu? Então, assim, todas as expressões de desvio, de negatividade, de depauperação, de toxidez, é produto da mente do indivíduo. E é a liberdade dele de co-criar em plano tão negativo. Porque a gente aprende em plano menor, para depois ir em plano maior. Então você aprende com os próprios erros, com as próprias escolhas infelizes. E isso não é maldição. Isso é escolha própria. E Deus nunca vai amaldiçoar ninguém. Foi o que Kardec provou no seu inferno. Deus não amaldiçoou e nem criou zona inferior como inferno. É uma condição das almas. Só que elas se associam. E aí fica meio pesado o lugar onde elas estão, vibratoriamente. Mas aquilo é uma ilusão, por algum tempo só, né? Então, essas expressões de educação, elas vão ao infinito. Meu amigo, o Wagner, aí a gente agora vai, pessoal, a gente está fazendo um passeio rápido, né? Uma visão geral, e isso remete até, quem sabe, um dia mais na frente, a gente entrevista Wagner de novo sobre outros aspectos, né? Sobre outros aspectos. Já estou aqui, aqui com minha esperteza tentando enlaçar o Wagner, viu? Tentando enlaçar o Wagner. Wagner, querido, veja bem, né? Aí, inclusive, eu disse a Wagner, pessoal, que eu estou aqui em nosso lar. Vocês estão vendo meu plano de tela, né? E ele disse, você está aí, eu estou aqui. Mas eu falei nosso lar, ele entendeu errado. Eu estou aqui em nosso lar, de Bruno Seixas, Bruninha e Débora, viu, Wagner? É só um quadro. Meu amigo, aí a gente vem e reencarna, né? Depois de um período no plano espiritual, como aconteceu com Sigismundo, lá em Missionários da Luz, né? Então, toda aquela programação. E a gente sabe que tem os espíritos que planejam a reencarnação. Então, meu querido Wagner, fale da vida da gente, esses encontros nas organizações das famílias, como André Luiz propõe isso. Essa questão de grupo, ela vem desde o princípio inteligente. Você tem os princípios imantando conforme o estágio que eles vão viver, seja no mineral, no vegetal, no animal, até chegar na humanização. Quando chega na humanização, você nota que eles vão se reunir numa vida gregária de acordo com, primeiro, sobrevivência, para depois sentir o processo da atração
e definir o que seriam os clãs, as famílias. E família ainda é uma espécie de vinculação de grupos específicos. O Paulo escreve que a última batalha do ser é contra o sangue, né? Não resististe até o sangue, ele vai falar isso. O que é resistir até o sangue? O Paulo sentiu isso quando a família se voltou contra ele, quando ele se converte. O pai coloca ele na berlinda, eu te deserto, arrepende, ou eu vou te deserdar. Sua mãe morreu de desgosto. A irmã teve que mudar com o sobrinho por causa do vexame. E ali ele falou assim, eu não posso abandonar o Cristo. Né? É um dos momentos mais difíceis de testemunho da vida do Paulo. Que era o pai dele, ele amava o pai, ele amava a família. E aquele desgosto todo desaba sobre ele e ele não tinha como explicar para o pai a mudança profunda que se operou nele. Mas ali o Paulo dissolve os laços de sangue. Ali ele sublima todas as propostas. Então você diz assim, então Paulo subiu para um nível em que ele não mais tem comprometimento e nem necessidade de aprimoramento com grupos específicos de pessoas. É exatamente isso. Família já é uma especificidade dentro do plano evolucional. Mas se você for considerar no plano da evolução, pátria também é, profissão também é, habilidades também são. Então você vai ver que isso tudo te coloca em rede. Quando você reencarna, você tem uma parte da família aqui e a outra no além. E tem a parte negativa e tem a parte positiva. Então, na verdade, você está vinculado a muitos seres. Então você nota que o processo ele é gradativo, ele é multimilenar, e bota multimilenar nisso, né? Até que a criatura atinja os seus fins. Você pensa, por exemplo, no Chico Xavier. O Chico perdeu a mãe, o Chico cuidou depois da segunda mãe, ele cuidou dos irmãos quando ela desencarnou, porque ela teve mais 6 filhos, tudo pequeno. Deixou os meninos pequenos. Quem cuidou foi o Chico, dos 6. Ele que trabalhava para pôr comida em casa, porque o pai vendia bilhete de loteria. Então ele cuidou dos 6 e ajudou as outras que ainda estavam mocinhas, né? Os que não tinham amadurecido. Elas foram casando, ele foi ficando sozinho. No quarto que ele dormia, dormiu o André Luiz, que era do segundo casamento. As meninas todas, eu ouvi da boca delas, que eu conheci várias, elas contaram, olha, até quando a gente virou mocinha, o Chico que explicou o que era. Ainda falou pra gente que ele teve isso em todas as outras vidas, só nessa que não. Isso é coisa que eu ouvi da irmã do Chico. Depoimento quando elas ficaram menarca, né? Então você vê o que é uma criatura cuidar. Aí o Chico cuidou delas, cuidou do pai até ele desencarnar, para depois, todo mundo encaminhado, ele poder partir, foi para Uberaba, de Uberaba para São Paulo, aí foi atender o povão. O que o Chico fez nessa existência? Ele sublimou com aquela família desafiadora, com aquele tanto de gente, porque eram 9 mais 6. Vocês imaginam? Então, o Chico sofreu de tudo, e ele fez por amor, de coração. Então, sublima. Aí a pessoa não tem mais comprometimento. Ela passa régua. O Paulo, o Chico, eles tiveram a oportunidade de passar régua. Nós ainda temos comprometimento. Mas a tendência é essa. E aí você vai para um novo tipo de família. É a unidade vibratória dos espíritos em condição maior. Então eles já têm concordância, harmonia. Então não tem mais embate. Você sai da lei e vai para o amor. O amor sublima. Então, assim, as famílias são as expressões mais sagradas que a gente tem, porque elas funcionariam por individuação dos grupos coletivos, né? Quando você pensa, por exemplo, naqueles povos nômades que andavam juntos e muitas vezes promiscuamente, né? Kardec vai estudar sobre o povo árabe, né? O Islã e o povo, né, que segue a religião islâmica. Ele vai falar das tribos originais que eram promíscuas, né? Então Maomé que vai regular essas relações, porque os filhos com os pais se misturavam, reproduziam.
Então isso tudo vai ser regulado a partir de Maomé. E vai se formar só uma família, um povo só. Então, assim, eu estou dando uma ideia para a gente entender que o processo reencarnatório ele obedece a projetos específicos. Às vezes você tem um grupo familiar, você trabalha ele, e não necessariamente você vai voltar para ele na próxima. Porque às vezes você vai trabalhar outras áreas e outros vínculos que você tem. Agora, existem pessoas que sempre estão próximas. Que existem grupos eletivos, tem. O Chico explicou isso para a mãe, para aquela mulher judia que o filho escreveu para ela na língua deles, hebraica, né? E que a mãe e o pai, os muscate. Aí a mulher virou para ele um dia e falou para ele assim, mas Chico, eu não acredito em reencarnação, porque se eu acreditar em reencarnação, ele não vai ser meu filho. Aí o Chico falou assim, não, minha filha, existem laços eletivos. Existem mães que são mães em várias vidas e continuam sendo mães no além, porque são sentimentos eletivos. Aí ela gostou, ela aceitou. Então você nota que tem nuances, né? Mas no grosso é isso. Os processos reencarnatórios, eles são tarefas específicas. E você pode ter mais laços de proximidade ou não tanto. Às vezes você nasce como um patinho feio, cumpriu alguma coisa e vai para um outro grupo, que você tem mais afinidade com ele, desde que você cumpra o que você tinha que cumprir. Mas qual que é o objetivo de cumprir? Restaurar os laços. Pode não ser profundamente de amor, mas de respeito, de consideração. Aí você parte para outras tarefas. Então é por aí, né? Perfeito. Né? Por isso que André Luiz diz aqui que a família, o lar é a sociedade em miniatura, a sociedade é o lar ampliado, né? Meu querido Wagner, duas perguntinhas só, a gente falta. Meu amigo, e a prece, Wagner? Não é? André Luiz é maravilhoso. Ele cita uma mocinha que faz uma prece para a mãe em sofrimento não podia receber. Ele chama aquela prece de prece refratada, não é? Que a mãe não tinha condições, mas ela desvia a espiritualidade. Wagner, e a importância da prece? A prece é o seguinte, o Kardec vai estudar sobre a ação do pensamento. E o que isso vai mostrar? Isso aí seria uma intensificação do seu poder mental. E quando eu falo poder mental, a mente, a razão e sentimento. Eu não estou falando de intelectualidade. Eu estou falando de poder do pensamento. O pensamento é a sua capacidade de ajuizar e definir as coisas e imprimir ali o raio do desejo e raio da emoção. Aí o seu pensamento tem peso e direção. Então a prece funciona nessa base científica. Você mentaliza algo superior, você concentra seu sentimento, seu pensamento em algo superior e você verbaliza ou só mentaliza, você coloca o seu poder de espírito, de alma, num propósito. Aí você vai estudar a prece. Ela pode ser de agradecimento, ela pode ser de louvor, ela pode ser pedindo. Você vai escolher qual que é a função dela. E você vai imprimir nisso. O que acontece? Quando você se concentra, seja na invocação, porque a prece é uma invocação, apesar dela ser emitida, ela invoca. É como se você conseguisse falar vencendo barreiras vibratórias ou energéticas. A prece consegue isso, porque você coloca o âmago do seu ser. Isso é a prece, senão é rezar. Rezar é decorar, repetir coisas, né? A etimologia da palavra rezar é coisa decorada. Você está repetindo alguma coisa. Mas a oração, a prece, é uma invocação essencial. Você mexe com as fibras do seu ser. Por isso ela não pode ser decorada, né? Você pode até repetir um Pai Nosso, uma Ave Maria, o que você quiser, mas você tem que estar ali. Você tem que estar ali. Aquilo tem que estar saindo do seu sentimento. Então você invoca forças. Nesse momento, você se projeta para algo maior. Você não percebe, você se projeta para algo maior. Porque a prece que vai, o seu âmago vai com ela. E como tudo que você pede tem resposta, pedi, obtereis,
bater, abrir, se usar, buscar, achareis, isso é da lei, você já volta com o banho da renovação e com as forças que estavam te faltando. Então, com o que você tinha, você pede, mas você se projeta. A prece, com a concentração mental da pessoa, é a viagem que o espírito faz ultra rápida, buscando fontes dadivosas. E ele volta fortalecido. E aí você se banha do conforto e as consequências vêm. Porque você, como você trabalhou com o essencial, aquilo que constitui a sua existência, o seu momento, ou seu ambiente, aquilo reverbera, né? Então você busca na horizontalidade e projeta. Busca na vertical e projeta na horizontal. Esse é o trabalho da prece. Meu amigo, e chegamos ao momento derradeiro dessa entrevista e eu guardei a pergunta final, Wagner, né? Que estamos aqui temporariamente, a vida é transitória e vai chegar o momento da grande viagem, né? Da partida. E eu me lembro de André Luiz, a desencarnação de Dimas, né? Eu queria a mensagem de Wagner, médium espírita, divulgador da doutrina espírita, sobre a morte e o morrer, como dizia a Elizabeth Kleber-Roth, né? Tem uma obra linda sobre a morte e o morrer. A morte, esse momento que ainda é envolto em tristeza, em melancolia, traga nesse momento final sobre tudo que a gente aprende na obra de André Luiz sobre o desencarnar. Compreender a vida, porque nós estamos numa existência. A existência não é a vida, mas a vida beneficia a existência. Então, vida é em Deus e ela é eterna, né? Ela sempre existiu e vai existir. Para nós, ela é imortal. Então, a gente está numa existência. E a existência é um tempo breve, em mundos específicos, no caso, mundo material. Mas isso ajuda muito porque você passa a ter perspectiva. Agora, nós aprendemos com Chico Xavier que, por compreendermos a vida para além dos véus, isso não significa ficar indiferente. Então, toda pessoa sente, e é muito natural, e é humano sentir, a dor da partida de alguém que se ama. E o Chico, aprendi com o Chico, que consolava muitas mães, e sempre abraçou as mães e às vezes chorava com elas, porque ele não tinha o que fazer, ele não podia devolver o filho para elas. Ele dizia o seguinte: a pessoa precisa viver o seu luto. É legítimo viver o luto. É legítimo derramar uma lágrima se você precisa. É legítimo dizer da saudade, falar com alguém. Isso é humano, isso é genuíno. E a gente, por ser espírita, não pode passar por cima disso. Nós não somos robôs. Nós somos criaturas sensíveis. E o amor passa, a descoberta do amor e da imortalidade do amor passa pelos momentos dolorosos. Porque a gente encontra as pérolas de amor principalmente nos momentos de sofrimento. É aí que a gente aquilata o amor. A gente identifica o amor. Porque quando está tudo bem, você nem pensa muito nisso. Mas nas profundas dores, a gente descobre a beleza imorredora do amor. Então a gente diria para os nossos irmãos que realmente a desencarnação, a morte, ela é ainda uma sombra no mundo em que nós vivemos. Porque existem mundos, né, como Kardec entrevistou Mozart, que vivia em Júpiter, eles não tinham essa perda, porque eles já tinham contato permanente com as esferas espirituais. Eles não estavam seccionados. Aqui nós temos os médios, mas os médios ostensivos que vêm, que ouvem, que desdobram conscientemente, ainda são poucos, não é? Mas os espíritos disseram através do Chico e reafirmam através da história do espiritismo que vai chegar um tempo, e não demora muito, que nós teremos recursos de captação
dos nossos amados no além, de identificação deles no além. E a gente não vai precisar ficar sujeito a médiuns que fraudam, a médiuns que enganam, ou a limitação da mediunidade das pessoas, que é uma realidade. Então a gente vai ter esses recursos, não demora muito, né? E a gente fica muito esperançoso com isso. Porque o período da expiação mais pesada da Terra está dando adeus para nós. A gente vai ter prova daqui a um tempo. Nós tínhamos um companheiro, Iconor Abreu, que interpretou quando o Emmanuel, através do Chico, disse que em 2057 começa a regeneração. O Honório entendeu em estudos que o Emmanuel estava anunciando que em 2057 acabavam as expiações da Terra. Ficariam apenas as provas. Então, espíritos muito perigosos, muito pesados, não estariam mais aqui, porque não teria campo para eles reencarnar. Então, isso já é uma forma de entender como que a regeneração se implanta. Mas é preciso compreender a dor da partida, mas nós vamos redescobrir a vida para além dos véus, porque os nossos mortos nos amam. E o amor continua, não é? Daqui a pouco seremos nós dando adeus à Terra. E outros chorarão por nós. Mas a gente vai poder vê-los, senti-los, e os mecanismos vão se aprimorando no tempo. A gente agradece, viu, Bruno, a entrevista, o carinho de vocês nos recebendo. Eu amo essa cidade de Recife, adoro, né, essa cidade linda, e a gente pede a Deus que ela se pacifique cada vez mais, que ela se torne abundante em dádivas, porque a beleza natural já é muita, né? Então, muito obrigado, que Deus abençoe aqueles que nos ouvem, aqueles que realmente nos dão a honra da sua atenção, que Jesus continue em nossos corações, trazendo a bênção de Deus. Ô Wagner, um dia, quem sabe, quando acabar a pandemia, Wagner Paixão vai lá na Casa dos Humildes, que é uma casa linda, com jardim lindo, auditório lindo, fazer uma palestra e trazer a mensagem da esperança, como o Wagner trouxe tão bem aqui, não é? Meu amigo, como a gente iniciou, a gente vai terminar com a prece. E eu vou pedir aqui a meu querido Wagner Paixão que faça a nossa prece final, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, amigos e benfeitores espirituais, rendendo graças pela oportunidade do entendimento doutrinário evangélico, valorizando as obras do nosso querido André Luiz, pelas mãos abnegadas, humildes, profundamente espiritualizadas de Chico Xavier, nós queremos te pedir, ampara os que sofrem, estende as benesses do teu amor inigualável por toda a terra, pelos países, pelos povos, pelos corações, seja das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos e de todos os desencarnados, em quaisquer condição de vida e esperança. Que a tua bondade, Senhor, inunde nossas almas. Abençoa o programa do nosso irmão, que é um programa de esclarecimento, de conscientização espiritual. E que ele, os seus companheiros, todos aqueles que nos ouvem, possam estar envoltos pela tua infinita bondade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Meu amigo Wagner da Paixão, um abraço virtual, viu, Wagner? Para você. Obrigado pela simpatia, viu? E você... E essa voz bonita, viu, Wagner? Você tem uma voz que é uma coisa, viu? Parabéns. Obrigado. Obrigado. Olha, para encerrar, um abraço aqui a meu amigo Luciano Novaes, de Vitória da Conquista, Bahia, que facilitou aqui o contato com Wagner Paixão, né? Amigão, obrigado, querido. Eu vou lhe agradecer por outros meios, viu? Vou lhe agradecer. Um beijo na alma, viu? Até uma próxima oportunidade.